Olá, pessoal. Bom, nossa aula de hoje vai falar sobre sistemas de equações lineares. Então, popularmente conhecido aí como sistema linear ou simplesmente sistemas de equações. Quando a gente trabalha essa ideia de um sistema de equação, a gente vai ter várias equações, várias variáveis e qual que é a ideia? É a gente determinar um valor que serve para todas ao mesmo tempo. Eu dividi em vários vídeos para ficar mais fácil da gente entender o conteúdo. Esse conteúdo de sistema linear, ele vai lá desde lá do final do oitavo, começo do nono ano, a gente já tem algumas coisas onde aparece isso daí. Então ele serve aí para todos os níveis. Ensino médio a gente utiliza bastante isso daí. No próprio ensino superior também a gente costuma utilizar para resolver alguns problemas, algumas situações em que envolvem isso daí. Quando a gente pensa então nessa ideia de sistema linear, assim que a gente definir, vocês vão perceber o porquê que a gente pode utilizar ele em diversos níveis aí. Os primeiros vídeos a gente pode ser para qualquer um, depois os últimos só, que a gente vai utilizar métodos de resolução, que daí precisa mais do conteúdo aí do ensino médio para conseguir resolver, mas nada impede também de aprender aí de acordo com aquilo que a gente vai passar. Então vamos lá, vamos discutir um pouco a respeito disso daí. Quando a gente pensa então na ideia de um sistema linear, se a gente for parar para analisar, pensar o que é um sistema linear, foi o que eu falei, são várias equações, certo? Com várias variáveis. Então, um exemplo de um sistema que eu poderia passar para vocês é esse daqui. Eu poderia falar, por exemplo, que x mais 2y é igual a 5 e, por exemplo, 3x menos y é igual a 4. E isso é um sistema de equações. Percebam que eu tenho duas equações e duas variáveis. Isso é o que a gente chama de um sistema 2 por 2, com duas equações e duas variáveis. A gente pode ter sistemas maiores? Pode. A gente pode ter sistemas que não são quadrados, o número de linhas igual ao número de colunas? Pode também. É possível acontecer isso daí. É claro que daqui a pouco nós vamos classificar, a gente vai entender um pouquinho melhor o que acontece quando a gente tem esse tipo de situação. Então, se a gente for pensar num sistema linear, um exemplo, como eu disse aqui, de um sistema linear é isso daqui. Se a gente for analisar em termos práticos, sempre que a gente tem um monte de equação com um monte de variável, isso é o que a gente determina, é o que denomina um sistema linear aí de equações. E ele é linear porque todas as variáveis vão ter sempre expoente 1, independente da quantidade que a gente tenha, tá? E normalmente a gente utiliza x e y, mas não necessariamente tem que estar sempre com x e y. Então, vou colocar um exemplo de um sistema 3 por 3. A gente pode ter isso daqui. Eu tenho A mais 2B menos C, sei lá, igual a 4. Depois eu tenho 2A menos B mais 3C igual a 7. E depois eu tenho A menos B mais C, por exemplo, sei lá, igual a menos 2. Então, qual seria a ideia? Aqui eu tenho uma, duas, três equações e uma, duas, três variáveis. Então, esse é o tipo de sistema que a gente chama de sistema 3 por 3. Três equações e três variáveis. Esse outro aqui, um sistema 2 por 2, duas equações e duas variáveis. Daqui a pouco nós vamos aprender a resolver. Aqui a gente só está definindo o que é um sistema, então normalmente é claro que pode ser que ele apareça desse jeito, bonitinho, já organizado, mas a ideia é a gente está resolvendo uma situação, um problema. Dentro dessa situação, a gente começa a ter algumas equações e dentro dessas equações a gente consegue associar as variáveis. Então a ideia do sistema é a gente organiza isso, junta todas essas equações que a gente conseguiu determinar, junta tudo isso que a gente conseguiu organizar e chama aí isso de sistema linear. Então, vou mostrar basicamente como é que funciona isso, qual é a ideia principal dele, e depois vamos trabalhar aí a classificação de um sistema linear, e depois os próximos vídeos vai mostrar para a gente os métodos de resolução que a gente tem. Cada método de resolução aí, os básicos, os principais, aqueles que a gente utiliza para resolver. Então, se a gente pensar da seguinte forma, vamos pensar isoladamente. A gente está resolvendo uma determinada situação, problema, e a gente chega na seguinte solução. Se eu pegar a variável x mais a variável y, a gente tem igual a 7. Então, isso é uma situação que a gente pode ter. Daí, se a gente for analisar essa situação, somente essa equação, do jeito que ela está aqui. Eu tenho duas variáveis, e daí eu falo assim, mas quais são as possibilidades de solução que a gente tem para essa equação? Alguém pode virar e falar assim, eu posso falar, por exemplo, que o x vale zero?
Se eu falar que o x vale 0, quanto vale o y? O y vale 7, porque 0 mais 7 não é igual a 7. Ah, mas então eu também posso falar que o x vale 1. Pode. Daí eu posso falar que o y vale 6. Ah, mas e se o x for um número negativo? Por exemplo, menos 2. Pode também? Pode. Só que daí o y precisa ser 9, porque menos 2 com mais 9 vai ser 7. Então percebam que eu poderia ficar infinitamente resolvendo aqui possibilidades, resolvendo aqui situações onde a gente chegaria em soluções onde x mais y é igual a 7. Só para a gente perceber, ah, mas se eu falar que o x vale 7 e o y vale 0, isso é diferente? É, porque como eu tenho dois valores, a gente costuma colocar como solução aquilo que a gente chama de par ordenado. O que é um par ordenado? Par ordenado são dois que seguem uma ordem. Então, nesse caso específico, o primeiro valor corresponde ao x, o segundo valor corresponde ao y. O que isso significa? Que o par ordenado 0, 7, que é a solução desse sistema, é diferente do par ordenado 7, 0. Porque aqui eu tenho 0 para x e 7 para y, aqui eu tenho 7 para x e 0 para y. Então, são pares ordenados diferentes, certo? Mas então aqui a gente tem várias soluções, várias possibilidades, onde a gente chega que a soma de dois valores dá 7. Daí vamos analisar o seguinte, eu tenho uma outra equação que eu falo assim, x menos y é igual a 1, tá lá. Esquece a primeira equação, vamos pensar só nessa segunda. Pensando somente nessa segunda opção, eu sei que se eu subtrair dois números, pego o número e subtraio, o resultado vai ser 1. Então, mas então eu posso falar que se o x for 5, o y vale 4. Concordam com isso? Porque 5 menos 4, isso dá 1. Ah, mas então eu também posso falar que se o x for 3, o y vale 2. Exatamente, porque 3 menos 2 também dá 1. Ah, mas e se o x for 10? É possível? É, o y vai ser 9. Então percebam que eu também tenho infinitas possibilidades. Eu tenho infinitas possibilidades para esse primeiro sistema e eu tenho infinitas possibilidades para esse segundo sistema. Qual é a ideia de um sistema linear, então, se a gente for analisar e pensar dessa maneira? É a gente determinar uma solução que serve para as duas equações ao mesmo tempo. Será que existe um número em que a gente soma dá 7 e subtrai dá 1? Eu sei que muitos aí já conseguiram perceber, já conseguiram identificar quais são esses números. Mas vamos supor o seguinte, juntando essa equação com essa equação, a gente consegue montar aquilo que a gente chama de sistema linear, onde x mais y vale 7 e que x menos y vale 1. Daí, se a gente for pensar numa solução para isso, poderia falar assim, mas então eu posso falar, levando em consideração essas duas equações juntas, determinar dois valores em que acontece isso. É possível. Por exemplo, se eu falar que o x vale 4, e falar que o y vale 3, olha só, 4 mais 3, 7. 4 menos 3, 1. Ou seja, isso é o que a gente fala que é a solução do nosso sistema linear. Se a gente for pensar na ideia do par ordenado, é o par ordenado 4, 3. É claro que alguns podem estar se perguntando, mas como você chegou nesse resultado? No caso aqui, foi por lógica mesmo, a gente tentar determinar valores que conseguisse satisfazer as condições, só para a gente entender, depois nós vamos ver métodos de resolução. É claro que a gente não precisa ficar testando aqui várias possibilidades para conseguir chegar no valor. Nesse exemplo específico, fica mais ou menos claro da gente conseguir observar, então por isso que eu já fiz direto. Então, isso é a ideia do sistema linear. E daí a gente pode pensar assim, mas só tem essa possibilidade? Eu não posso pegar uma outra possibilidade? Até tem, existe a possibilidade de a gente ter sistema que tem mais de uma solução, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente lidar com a ideia de classificação de sistemas. Então, a princípio, o que a gente precisava entender é isso, que sempre que eu trabalho a ideia de um sistema linear, eu vou ter várias equações, várias variáveis, e o principal dele o que é? É a gente determinar valores, que a hora que a gente opera dentro dessas equações, a gente chega em equações verdadeiras, que é o caso 4 mais 3, 7, 4 menos 3, 1. Bom, como eu disse, a partir daí a gente pode pensar naquilo que a gente chama de classificação de um sistema linear. Então, o que significa classificar um sistema linear? Significa que sempre que a gente usa esse termo classificação
existe, né, a gente tem algumas características que compõem esse sistema e a partir dessas características a gente pode propor alguma coisa para ele. No nosso caso específico, classificar o sistema linear nada mais é do que a gente verificar a quantidade de soluções que ele tem. Então eu vou marcar aqui, mas vou fazer um de cada vez para ficar mais fácil. Então quando eu classifico um sistema, a gente pode falar que eu tenho um sistema que a gente chama de SPD. Então o que é um sistema SPD? É o que a gente chama de sistema, vou marcar aqui, ó, sistema possível e determinado. O que significa um sistema possível e determinado? Quando a gente fala que algo é determinado, significa que a gente consegue chegar em alguma solução. Então, todo sistema possível e determinado, ele possui uma única solução. Uma única solução. Essa é a ideia de um sistema linear possível e determinado, uma única solução. Ou seja, aquele sistema que a gente trabalhou agora há pouco, que tinha lá o 4 e o 3, era um sistema SPD, possível e determinado. Primeira possibilidade que a gente tem. Mas a gente pode ter um sistema possível e indeterminado, SPI. Então vamos pôr aqui, um sistema possível e indeterminado. Indeterminado. O que significa isso? Que existe solução, mas não dá para a gente selecionar essa solução. A gente costuma falar que um sistema possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Então percebam que, trabalhando a ideia de um sistema, eu posso ter uma única solução ou a gente pode ter infinitas soluções. Ah, mas eu não posso, então, ter um sistema linear só com duas soluções? Não. Ou ele vai ter uma, ou ele vai ter infinita. Ou ele vai ser o que a gente chama de SI, sistema impossível. O que é um sistema impossível? Sistema impossível é aquele que não possui solução. Ou seja, não existe nenhum número que satisfaz as duas condições ao mesmo tempo. Então ele não possui solução. Essa é a ideia, é dessa forma que a gente consegue classificar sistema. Possível e determinado, uma única solução. Possível e indeterminado, infinitas soluções. Ou um sistema impossível. Eu vou mostrar isso daqui na prática para vocês, vou dar 3 exemplos, um de cada um, só para a gente verificar como a gente ainda não consegue, não sabe nenhum método específico de resolução. Eu vou dar uma dica aqui de um método que fica fácil a gente perceber isso. Então, olha lá, vamos começar pensando naquilo que a gente chama de sistema possível e determinado, ou seja, que possui uma única solução. Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu coloquei aquela hora, só para a gente perceber, x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Desculpa, igual a 3 não, né? Igual a 1. Então, nesse caso específico, quando a gente chegou nesse sistema, a gente conseguiu perceber que o 4 para x, então vou até marcar aqui, a solução 4 para x e 3 para y, resolveria o nosso problema. Se a gente for pensar aqui, só para a gente entender, para poder perceber os outros dois exemplos, se eu utilizar aquilo que a gente chama de método da adição, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Se eu somar isso daqui, eu vou ter 2x, aqui eu vou cancelar, porque mais y com menos y dá 0, 7 mais 1 dá 8. Se a gente pegar isso daqui e dividir, eu vou chegar que o x vale 4, que é o valor que a gente tinha. Percebam que a gente consegue utilizar isso e consegue ir determinando e solucionando isso. E daí, se a gente escolher uma das outras equações, a gente chega que o y vale 3. Não vou entrar muito em detalhe nesse caso aqui, porque a gente vai depois ver exemplo por exemplo, tá? Foi só para a gente perceber que é possível somar os dois e cancelar uma das duas variáveis. Então, esse é sistema possível e determinado. Vamos pensar agora naquilo que a gente chama de um sistema possível e indeterminado, quando eu tenho infinitas possibilidades. Então, se eu falo assim para vocês, eu tenho x mais y igual a 5, eu tenho 2x mais 2y, por exemplo, igual a 10. Tá lá. Eu tenho duas equações e duas variáveis, eu quero resolver isso daqui. Novamente, vou utilizar a técnica da adição, mas depois nós vamos falar sobre isso, tá? Eu preciso cancelar uma das duas variáveis. Então, o que eu vou fazer?
Vou multiplicar a primeira por menos 2. Certo? Não precisa se ater a esses detalhes agora, que depois eu vou explicar melhor. Mas qual que é a ideia aqui? É eu multiplicar uma equação pelo mesmo valor, de forma a eliminar uma das duas variáveis. Então, eu vou ter menos 2x, menos 2y e vou ter menos 10. Percebam que esse menos 2 eu distribuí para todo mundo, porque essa é a ideia da gente multiplicar. O de baixo eu não alterei, permaneceu igual, e daí eu vou somar essas duas equações. Olha só o que acontece. Mais 2x com menos 2x, cancela. Mais 2y com menos 2y, cancela. Desse lado não sobrou nada. Do outro lado, mais 10 e menos 10 também não sobrou nada. A ideia é, isso daqui é uma igualdade? 0 é igual a 0? É, isso é verdade. Ou seja, o nosso sistema ele é possível e indeterminado. Vamos ver como isso é verdade. Eu posso falar, por exemplo, que o 3 e o 2 é a solução do sistema? Posso, porque 3 mais 2 vale 5. Só que olha o que acontece aqui embaixo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Deu certo. Ah, mas então eu posso falar que é o 0 e o 5? 0 mais 5, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 10 igual a 10. Então percebam que eu tenho infinitas possibilidades. Essa é a ideia de um sistema possível e indeterminado. E por fim, para a gente encerrar essa nossa primeira aula, vocês perceberam que ela ficou um pouquinho longa, porque tem bastante coisinha para falar, bastante detalhe. As demais, com os métodos separados, elas vão ser um pouco mais curtas, tá? Acompanhem na sequência aí, porque às vezes uma depende da outra aí para acontecer. Então eu coloco o seguinte sistema: x mais y é igual a 3 e x mais y é igual a 5. Tá lá. Então, eu coloquei esse sistema, duas equações e duas variáveis. Vamos fazer o que a gente fez no outro. Ah, eu quero cancelar, então vou multiplicar isso daqui por menos 1. Se eu distribuir o menos 1, eu vou ter menos x, menos y e vou ter um menos 3. A de baixo a gente não altera. Olha só o que vai acontecer nesse caso. O x vai cancelar, o y vai cancelar, desse lado ficou 0. Do outro lado, menos 3 com 5 ficou 2. Isso é verdade? Isso é uma verdade? Não, isso é diferente. Ou seja, por isso que o nosso sistema é um sistema impossível. E se a gente for pensar de uma maneira mais prática, analisa o seguinte: eu tenho que somar dois números e tem que dar 3. Daí eu preciso somar os mesmos números e tem que dar 5. Isso é possível? Pegar números diferentes, números iguais e somar e dar resultados diferentes? Não, isso não é possível. Por isso que o sistema ele é um sistema impossível. Então é isso, pessoal. Essa primeira parte mostrou aí a sequência de um sistema e a classificação de um sistema, que é importante para a gente resolver os demais. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.